Muito bom dia, vamos começar lá sexta-feira aqui no Minuto do Musa. Hoje as bolsas mundiais caindo de maneira forte, tá? Bom, saíram dados ontem nos Estados Unidos do PIB, que veio pior do que o esperado. O PIB nos Estados Unidos no segundo quarto subiu 6,5%, quando a expectativa era de 8,5%. E hoje tem dados para sair por lá de inflação, tá? Às 9h30 da manhã. Outro dado importante que saiu foi o balanço da Amazon. Apesar do lucro de 7,7 bilhões de dólares ter vindo melhor do que o esperado, a receita de 113 bilhões decepcionou e com isso as ações caíram mais de 7% no aftermarket, tá? Falando um pouquinho da zona do euro, que tiveram dados bastante fortes, recuperação do PIB da zona do euro, que saiu agora pela manhã, tá? Saiu o PIB da Alemanha, tá? Que veio pior do que o esperado, veio uma alta de 1,5% quando a expectativa era de 2%, mas computado a zona do euro como um todo, o PIB cresceu nesse quarter, mas anualizado 13,7% e no mês cresceu, nesse quarter cresceu 2%, não é no mês, tá? Nesse quarter cresceu 2%. Agora, o dado da inflação veio 2,2%. Acima da meta de 2% do Banco Central. Mas mesmo assim, sem dúvida nenhuma, eles não alterarão a sua política e manterão a taxa de juros em zero, como eles próprios falaram, e o ritmo de compra em 1,8 trilhão de dólares, tá? Saiu também a taxa de desemprego, 7,7%, que veio um pouco melhor do que se esperava. Então, dados positivos da Europa como um todo. Agora, a China, novamente mexendo no mercado, sempre eles, mais uma vez, governo chinês movimentando, o governo tem uma capacidade sempre imensa de mexer no mercado. Normalmente, mesmo que no curto prazo seja para positivo, no longo prazo tende a ser sempre negativo, na minha opinião. E o minério de ferro caindo 8% em Dalian, na China agora, e bem provável que a gente contrate agora uma abertura do Ibovespa bastante negativa, principalmente pelas mineradoras e siderúrgicas, que já estão caindo forte no resto do mundo, tá? Então é bem provável que a gente siga essa abertura aqui, tá bom? A Colômbia deve manter a taxa de juros inalterada em 1,75% hoje em sua decisão de política monetária. A Colômbia também tem juros real negativo, uma vez que a inflação é maior que a taxa de juros nominal, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho do Brasil, que ontem a gente teve o IGPM, dado de inflação, que veio uma alta de 0,78, quando a expectativa era de 0,90. Então veio abaixo do que se esperava. A inflação cresceu menos do que se esperava nesse mês com o IGPM, no mês de junho, tá? E, porém, o que a gente viu foi um alívio fiscal, tá? Por conta do aumento da inflação, que o teto de gasto é corrigido pelo IPCA. Então, como aumentou o IPCA, vai aumentar o que o Brasil pode corrigir o teto de gasto, além com a reforma tributária, da maneira que ela sair, é bem provável que a gente tenha uma sobra fiscal. A questão é, o que fazer com essa sobra fiscal? A gente tem, por um lado, o Centrão querendo absorver tudo em período pré-eleitoral para aumentar seus gastos, lá para os seus redutos e tudo mais, ou a gente manter a nossa austeridade fiscal, tentar manter a nossa austeridade fiscal e gastar menos, diminuir a nossa dívida, diminuir o tamanho desse Estado absurdamente inchado e ineficiente, tá? Que consome basicamente tudo que produz, né? E não consegue sobrar dinheiro para investir no que é realmente produtivo. Bom, ontem saíram dados também, dados consolidados do governo, do setor público, tá? Do governo central. O dado veio déficit, porém, acumulado em 12 meses, esse déficit caiu de 6,3% do PIB para 4,7% do PIB. Tá? Então, mais um dado que veio positivo em 12 meses, apesar do déficit que saiu. E hoje a gente tem o dado para sair consolidado do setor público como um todo. A expectativa é que venha de déficit também, mas de qualquer maneira a gente está numa trajetória de queda, de alívio da relação dívida-PIB. O que a gente tem que fazer é aproveitar essa sobra, aproveitar esse alívio para diminuir esse estado, como eu falei, e não aproveitar para gastar mais, tá? E outro dado importante que a gente tem hoje para fechar aqui no Brasil é o desemprego às 9 da manhã. Então vamos lá, uma ótima sexta-feira, um forte abraço. Se gostou, por favor, compartilhe esse vídeo com quem possa interessar. Um ótimo dia a todos e um forte abraço.